A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão? Então, dando sequência aqui, estamos chegando no final, a sexta mensagem dessa tarde, graças a Deus. Salmo 90, de 1 a 17. O tema: ensina-nos a viver com sabedoria e contar os nossos dias. Oração de Moisés, homem de Deus. Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, porque Tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduz o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus lados, aos teus olhos, como o dia de ontem, que passou e como a vigília da noite. Tu as levas como uma corrente de água, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela sua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste a nossa iniquidade, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto ligeiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações santos. Aqui está o tema. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplica-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, a tua glória sobre os seus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Como nós falamos, ensina-nos a viver com sabedoria e contar os nossos dias. É isso que esse salmo está nos mostrando aqui, pessoal. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração. Moisés aqui está orando a Deus. Está falando para Deus: Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração. Passa geração, entra geração, e o Senhor continua o mesmo. Ele é o único refúgio que nós temos. O Senhor é o nosso esconderijo. É nele que devemos nos refugiar. Antes que os montes nascessem, o que Tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, antes de todas as coisas, Deus não depende de ninguém. Deus não foi criado. Ele existe por si mesmo. Ele é diferente de todo ser, de toda criatura. Por isso, Ele exige adoração. Porque só Ele pode ser adorado. Porque Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor, Ele criou todas as coisas. Ele subsiste por si mesmo. Esse é o Deus que você e eu conhecemos, devemos servir. Tu reduz o homem à destruição e diz: tornai filho dos homens, porque 1000 anos são como os teus olhos, como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Aí, 1000 anos para o Senhor são como de... Por isso que Deus, muitas vezes, você fica, aquela bênção está demorando tanto, Deus já prometeu, tem anos, tá? Para Deus, Ele já viu aquela bênção, meu amigo, como coisa se cumprida já, para Ele já aconteceu, porque Ele é Deus. Então nós temos que procurar entender a mente de Deus e ter paciência, porque para Ele, 1000 anos e um dia de ontem que passou é a mesma coisa. Deus é eterno, Ele não tem início, nem meio, nem fim. E às vezes nós ficamos em luta por isso, nós achamos que Deus está demorando, Deus não está no tempo de Deus ainda. Quando chegar o tempo dele, Ele vai agir. Volta a falar, Ele já vê a coisa como que cumprida já. Quando Ele te dá um sonho, a revelação de Deus, a visão, que você está lá, mas Senhor, Ele já está vendo lá na frente. Ele às vezes até, eu creio que o Senhor sorri muito de nós, de ver a nossa impaciência, a nossa fraqueza. Ele já está vendo a coisa cumprida, pessoal. É por isso que Ele é tão misericordioso, que Ele te dá sinais. Começa a buscar Ele, que te dá sinais, já mostra detalhe, que Ele vai acontecer lá na frente. Que muitos não sabem de nada, você está sabendo, que você tem intimidade com Ele. E as pessoas estão em luta, em dificuldade, em guerra,
e você está tranquilo, sereno, confiante que você está vendo lá na frente, porque você tem visão de Deus. Como os homens de Deus da Bíblia tinham. Deus quer lhe dar essa experiência. Você vê coisas que ninguém está vendo, você está sabendo. Na empresa. Você sabe coisa que vai acontecer lá na frente, só em termos de marca data. Ninguém sabe nada, você está sabendo, porque você tem intimidade com Deus. E você sabe, acredita que Deus é um Deus eterno e não depende de tempo. E Ele controla todas as coisas, pois é soberano. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta e seca. Pois somos consumidos pela sua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste a nossa iniquidade, o nosso pecado, oculto no teu rosto. Pois todos nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto de gelo. Está vendo? Enquanto que Deus é eterno, o homem, você e eu, é como um conto. Alguém começa a contar uma história e acabou. Assim a sua vida, a nossa, para Deus, é como uma folha na árvore, que está verdinha agora, depois ela, durante o dia, ela vai lá e cai. Murcha e cai. É a sua e a minha vida. Enquanto que Deus, Ele é eterno. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, se alguns pela sua obter chegam a 80, o orgulho deles alcançaria um fato, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da sua ira, segundo as sementes assim, é o teu fogo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos para suas. É isso aí, é o tema que nós falamos. Temos que pedir a Deus para nos ensinar a viver com sabedoria, ou seja, a contar os nossos dias. De maneira que o quê? Alcancemos corações sábios. Viver os nossos dias com saber, valorizando, sabendo observar cada coisa, sabendo valorizar as coisas que têm verdadeiramente valor, não nos deter a certos detalhes, certas coisas que muitas vezes é perda de tempo, muitas vezes não vai levar a nada aquilo. E às vezes nos ocupamos às vezes com certas coisas, às vezes jogamos horas fora, que tem dia que eu falo, Senhor, o que eu fiz hoje? Às vezes entristece a gente, porque às vezes não aprendemos a contar os nossos dias com corações sábios, a saber aproveitar, valorizar as horas, os dias, e nos aproximar, e nos aplicar a conhecer mais os mistérios de Deus, a ouvir mais a voz dEle, a discernir aquilo que Ele fala, que às vezes o Senhor dá sinais e você fica sem entender, Senhor, eu não entendi nada, o que é isso, Senhor? Procurar entender a linguagem de Deus, assim como Ele entende a nossa. Volte para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-me de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos, alegremos todos os nossos olhos. Você já descobriu esse segredo aqui? Eu falei no assunto aqui que eu falo com tranquilidade, que é pouco cristão alcançou isso aqui. O que? Madrugada? Deus fez a noite para dormir, mas é naquela hora onde os anjos estão ministrando é que você tem as suas experiências com Deus. Busque esse segredo de ouvir Deus te falar pela madrugada, de falar com Deus, de ter um diálogo com Deus, de colocar aquilo que ninguém sabe diante do Senhor, aquelas questões que você acha impossível de resolver. Senhor, isso aqui, de saber as coisas na intimidade com Deus. É isso que ele está falando aqui, ó. Farta-me de madrugada. Fartar o quê? Sacia a nossa alma, o nosso coração com a tua benignidade. Na madrugada, o momento da oração, então o mundo está dormindo, está tudo parado, tudo quieto. Em termos, né? Nem em todos os lugares, mas em geral, depende de onde você mora também, mas em geral é a hora que o pessoal está dormindo. Pessoas, na maioria dos lugares, é a hora de você estar ali aos pés do Senhor, derramando a sua alma, o seu coração. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vemos o mal. Nos alegrar até pelos dias que nos afligiste, Senhor, traz alegria. Entra com a providência aí, Senhor. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Pessoal, a família, né? Deus abençoe a nossa família, nossos filhos, que eles venham também crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confia sobre nós a obra de nossas mãos,
sim, confirma a obra das nossas mãos. Para que aquilo que nós fazemos, nosso trabalho, a nossa atividade, Deus possa abençoar, Deus possa confirmar a obra de nossas mãos. Que possamos usar nossas mãos, que significa ministério, para trabalhar, para fazer algo para Deus também. Os nossos pés também, né? Que outra palavra diz, formosos os pés que anunciam as coisas boas, anunciam a paz. Que nossas mãos sejam santas, possamos levantar nossas mãos sem ira, sem contenda, em oração, né? A Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Então, ensina-nos a contar, a viver com sabedoria e contar os nossos dias, a viver os nossos dias de maneira sábia, que agrada o coração de Deus, o coração de Moisés, o homem de Deus. Amém? Olha, curta, comenta e compartilha, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. A paz do Senhor Jesus, um forte abraço, que Deus os abençoe.